Márcia e João tinham apenas R$ 200 e um pequeno salão alugado no subúrbio do Rio para celebrar o dia mais importante de suas vidas. Não havia banda, não havia buffet de luxo e até as flores eram feitas de papel crepom pela mãe da noiva. Mas quando o único aparelho de som da festa quebrou e o silêncio constrangedor tomou conta do salão, a porta lateral se abriu e uma figura imponente, de óculos escuros e camisa florida, entrou sem ser convidada. O que aconteceu nos próximos minutos transformou o casamento mais pobre de 1983 na lembrança mais valiosa e cara de todas as que o dinheiro poderia comprar. Como Tim Maia foi parar em um salão comunitário do Meyer e por que ele decidiu dar o show de sua vida para apenas 42 desconhecidos? Prepare-se para conhecer o milagre do Meyer, a história mais emocionante e real do síndico. Era um sábado à noite, 12 de março de 1983. No coração do Meyer, zona norte do Rio, o pequeno salão comunitário vibrava com uma felicidade genuína, mas contida. Márcia, auxiliar de cozinha, e João, entregador de gás, tinham economizado cada centavo de um mês inteiro de trabalho para aquela celebração. O salão, alugado por apenas R$ 50, exibia a marca da luta do casal. Toalhas de plástico compradas no camelô, garrafas de refrigerante de 2 litros e salgadinhos preparados pelos vizinhos na véspera. Márcia vestia um vestido emprestado de uma prima, com ajustes feitos por ela mesma na barra. Sob as luzes fluorescentes do salão, ela brilhava não pelo luxo, mas pela esperança. João usava seu único terno, o mesmo das entrevistas de emprego e dos cultos de domingo, com os sapatos engraxados até refletirem a luz. Havia um orgulho silencioso no ar, misturado a uma timidez natural. Eles sabiam que não podiam oferecer muito aos 42 convidados, mas o que havia ali era afeto puro. A trilha sonora da noite dependia de um rádio emprestado e de uma fita cassete que João levou semanas gravando manualmente, esperando o momento certo para capturar as músicas das rádios sem a fala dos locutores. Tocava Belchior, Djavan e Fábio Júnior. Mas por volta das 10 da noite, o desastre aconteceu. A fita cassete enroscou no aparelho pela 3ª vez. O som parou. O silêncio que se seguiu foi cortante, fazendo com que os convidados começassem a cochichar sobre ir embora mais cedo. João tentava desesperadamente abrir o equipamento com uma caneta para salvar a fita, enquanto Márcia tentava disfarçar o nervosismo. Foi nesse exato momento de tensão que a maçaneta da porta girou e a história da música brasileira ganhou um dos seus capítulos mais improváveis. O silêncio no salão comunitário do Meyer era tão profundo que se podia ouvir o som metálico da caneta Bic que João usava para tentar desenrolar a fita cassete. Márcia, de pé ao lado do marido, sentia o rosto queimar de vergonha, enquanto olhava para os convidados que, sem música, não sabiam se continuavam comendo os salgadinhos de papel ou se pegavam suas bolsas para ir embora. Foi exatamente nesse vácuo de som que a porta lateral se abriu e uma figura imponente, vestindo uma camisa florida e óculos escuros, entrou no recinto com a naturalidade de quem acabava de chegar em casa. Tim Maia tinha estacionado o carro ali perto para visitar um amigo, mas o silêncio repentino da festa chamou sua atenção e a curiosidade do síndico falou mais alto. A primeira pessoa a reconhecê-lo foi o padrinho de João, um fã fervoroso que quase deixou o copo de cerveja cair ao chão enquanto sussurrava incrédulo: "É o Tim Maia, é o Tim Maia." O burburinho se espalhou pelo salão como um rastro de pólvora, e os 42 convidados, que segundos antes estavam desanimados, agora congelavam em seus lugares. Tim caminhou até o centro do salão, olhou para as toalhas de plástico, para os copos descartáveis e para o bolo simples de chantilly. Em vez de qualquer desdém, ele abriu um sorriso largo e disparou com sua voz de trovão: "Cadê a música dessa festa? O som quebrou, foi?" João, gaguejando, explicou que a fita tinha enroscado, ao que Tim respondeu com sua ironia característica: "Casamento sem música não é casamento, é velório." A tensão se transformou em uma gargalhada nervosa coletiva quando Tim Maia puxou uma cadeira, sentou-se pesadamente e pegou uma cerveja morna de uma das mesas. Ele começou a conversar com Márcia e João, como se fossem velhos amigos de infância, perguntando sobre a lua de mel e como haviam se conhecido. A noiva tremia tanto que mal conseguia responder, enquanto o noivo ainda processava o fato de que o maior cantor de soul do Brasil estava bebendo cerveja morna em seu casamento de R$ 200. Tim percebeu a simplicidade de tudo e, em vez de ir embora, decidiu que aquela festa precisava de um upgrade que nenhum dinheiro no mundo poderia pagar.
Ele olhou para João e perguntou se havia um microfone no salão. Diante da negativa, já que não havia banda contratada, Tim não hesitou. Ordenou que 2 rapazes fossem até o seu carro buscar o microfone que ele sempre carregava no porta-malas. Enquanto esperavam, o salão comunitário do Meyer viveu momentos surreais de confraternização. Tim contava piadas, falava sobre como as festas de subúrbio eram as únicas que tinham alma de verdade, e como as festas de rico eram um saco. Para aquelas pessoas, ele não era uma celebridade inalcançável. Era um homem do povo que entendia o valor daquele momento. Quando os rapazes voltaram correndo com o microfone, alguém improvisou uma ligação direta no aparelho de som de João usando fios de carro. O equipamento era rudimentar. As caixas de som eram pequenas, mas nada disso importava. Tim Maia levantou-se, testou o microfone batendo de leve com o dedo e virou-se para os noivos perguntando qual música eles queriam ouvir. Márcia, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou o título de um dos maiores clássicos da nossa música, Azul da Cor do Mar. Tim sorriu, ajeitou os óculos e preparou os pulmões. O que estava prestes a acontecer no Meyer naquele 12 de março de 1983 mudaria para sempre a vida de todos os presentes e criaria a lembrança mais valiosa da história do subúrbio carioca. Quando Tim Maia soltou a primeira nota de Azul da Cor do Mar, o pequeno salão comunitário do Meyer pareceu encolher diante da imensidão daquela voz. Sem banda, sem arranjos complexos e sem a acústica de um grande teatro, o que se ouviu foi a pureza bruta do soul brasileiro ecoando em paredes de alvenaria simples. As pequenas caixas de som, conectadas por fios improvisados de carro, tremiam violentamente a cada grave, e os copos descartáveis sobre as mesas de plástico vibravam como se um fenômeno da natureza estivesse ocorrendo ali dentro. Márcia e João, os noivos que haviam gasto apenas R$ 200 para realizar aquele sonho, agora eram os únicos espectadores de um show que milionários pagariam fortunas para ter em seus eventos particulares. A emoção no salão atingiu um nível quase insuportável. Márcia começou a chorar logo no primeiro refrão, sentindo as lágrimas escorrerem pelo vestido emprestado, enquanto os 42 convidados permaneciam em um estado de paralisia reverencial, como se qualquer movimento pudesse quebrar o feitiço daquele momento. Tim não cantava apenas com a garganta, ele entregava a alma, fechando os olhos sob os óculos escuros e transmutando a energia daquela festa suburbana em algo transcendental. Algumas mulheres levaram as mãos ao peito, sentindo a potência vocal vibrar no próprio corpo, enquanto o silêncio entre os convidados era absoluto, interrompido apenas pelo som da voz que preenchia cada centímetro do espaço. Após terminar a primeira canção, houve um hiato de 3 segundos de silêncio, antes que uma salva de palmas estrondosa explodisse no salão, com gritos de Tim, 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 ecoando pelo Meyer. O síndico apenas sorria largo, pedindo calma com as mãos. E sem perguntar se os noivos queriam mais, emendou direto em Gostava tanto de você, e me dê motivo. Entre as músicas, ele mantinha o clima de um velho amigo de casa, bebendo goles da cerveja morna e disparando piadas ácidas sobre a vida real. Ele comentava que festa de rico é chata, e que a festa de gente simples é onde as coisas realmente acontecem, fazendo com que todos ali se sentissem validados em sua luta e em sua simplicidade. O ápice da noite aconteceu durante a canção Primavera. Tim Maia exigiu que Márcia e João fossem para o centro do salão para dançarem sozinhos. Enquanto o casal rodopiava colado, esquecendo completamente das flores de papel crepom, do terno gasto e das dificuldades financeiras que os esperavam na segunda-feira, a voz de Tim os envolvia como um manto de luxo e dignidade. Ao todo, foram 6 músicas interpretadas com uma entrega total, como se ele estivesse no palco do Canecão ou do Lincoln Center. O cantor suava sob a camisa florida, mas não demonstrava pressa. Ele estava ali porque queria estar, celebrando a autenticidade de um amor de subúrbio. O padrinho que reconheceu Tim primeiro estava encostado na parede, com os olhos vermelhos de choro, tentando gravar na mente cada detalhe daquela cena. Em 1983, não havia celulares para registrar o momento, o que tornava da experiência ainda mais pura e focada no presente. O casamento mais barato do Brasil acabava de se tornar a lembrança mais valiosa de todas, provando que a generosidade de Tim Maia era tão vasta quanto o seu talento. Ele não estava apenas cantando, ele estava abençoando a união de 2 trabalhadores com o que ele tinha de mais precioso, a sua verdade musical. Após o término da 6ª música, o salão comunitário do Meyer ainda fervilhava com uma energia que parecia não ter fim.
mas Tim Maia anunciou que precisava partir, pois tinha compromisso cedo no dia seguinte. Houve protestos imediatos de todos os presentes, implorando por mais uma, mas o síndico apenas riu, dizendo que iriam acabar matando-o de tanto cantar. Antes de cruzar a porta, ele guardou o próprio microfone e aceitou um pedaço de bolo que a mãe de Márcia, em um gesto de gratidão suburbana, insistiu que ele levasse embrulhado em um guardanapo de papel. Tim abraçou os noivos longamente, desejou felicidades e, ao chegar na saída, virou-se uma última vez para gritar para o salão inteiro: "Esse foi o melhor casamento que eu já fui na vida. Casamento de gente simples é casamento de verdade." Assim que a porta se fechou atrás dele, o silêncio durou apenas um segundo antes que o salão explodisse em um misto de gritos, choros e abraços coletivos. Os 42 convidados permaneceram ali até quase 2 horas da manhã, recontando cada detalhe, cada piada e cada nota que o síndico havia soltado. Alguns saíram correndo para ligar de orelhões para parentes que não tinham ido ao casamento, mas ninguém acreditava. Todos achavam que era exagero ou mentira dos noivos para disfarçar a simplicidade da festa. O padrinho, que reconheceu Tim primeiro, não perdeu tempo. Pegou um caderno velho e anotou os nomes de todas as músicas na ordem exata, sabendo que aquela lista era o maior tesouro daquele sábado. Para Márcia e João, a noite de 12 de março de 1983 mudou o significado do próprio casamento. João repetia para quem quisesse ouvir: "A gente gastou R$200 no casamento e recebeu um show que milionário paga milhões para ter." Márcia, por sua vez, guardou o guardanapo que Tim Maia havia tocado quando pegou o microfone pela primeira vez, colocando-o dentro de uma caixa de sapatos junto com o convite e as fotos reveladas semanas depois. Aquela caixa tornou-se o arquivo sagrado da família, aberto apenas em ocasiões especiais para provar aos céticos que o maior cantor do Brasil realmente esteve ali. Nos anos seguintes, a história se espalhou por todo o Meier. O dono do salão comunitário, percebendo que era dono de um pedaço da história, chegou a colocar uma placa improvisada na porta dizendo que Tim Maia havia feito história ali dentro em 1983. A mãe de Márcia contava chorando para as amigas da igreja sobre o cantor comendo o bolo que ela mesma tinha ajudado a fazer. Márcia e João tiveram 3 filhos, e todos eles cresceram ouvindo essa história centenas de vezes, em cada aniversário e em cada Natal. Sempre que um novo namorado ou namorada era apresentado à família, João colocava um disco de Tim Maia e começava o relato, que nunca mudava um detalhe sequer. Tamanha era a intensidade daquela memória. Quando Tim Maia faleceu, em 1998, Márcia e João sentiram como se tivessem perdido um amigo íntimo, apesar de nunca mais terem falado com ele desde aquela noite. Eles foram até o Meier e ficaram do lado de fora do cemitério São João Batista, prestando sua última homenagem junto com milhares de outras pessoas. João segurava a mão de Márcia e sussurrava que Tim talvez nunca soubesse o quanto aquele gesto simples significou para eles, e como aquela história virou o pilar mais importante do casamento dos dois. A história de Márcia e João é a prova definitiva de que os momentos mais valiosos da vida não podem ser comprados, mas sim recebidos quando menos esperamos. O casamento mais barato do Brasil tornou-se a lembrança mais cara de todas, não pelo dinheiro, mas pela generosidade e humanidade de um homem que sabia que, nas rachaduras de um plano imperfeito, a vida encontra espaço para nos surpreender. Tim Maia entrou naquele salão porque quis, cantou porque quis e deixou uma marca permanente porque entendia que a verdadeira alma da música está no povo. Se você também se emocionou com essa história de generosidade do nosso eterno síndico, eu tenho um convite importante. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum desses relatos ocultos que mostram o lado humano dos nossos maiores ídolos. Deixe seu like para que o YouTube leve essa história de Márcia e João para mais pessoas e comente aqui embaixo. Você já presenciou algum momento em que o inesperado transformou uma situação simples em algo inesquecível? Muito obrigado por acompanhar essa história conosco. Valeu, síndico! A gente se vê no próximo vídeo.